Olá, eu sou o Lucas do Nômades e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona toda a parte elétrica de um motorhome off-grid, ou seja, sem precisar ficar conectado à tomada, e o que você não pode colocar no sistema off-grid. Frequentemente eu vejo aí no YouTube o pessoal perguntando quantas baterias eu preciso para colocar na minha motorhome, quantas placas solares eu preciso. E aí, como eu sempre falo aqui, não existe receita para motorhome. Não tem certo, não tem errado. Tudo vai do seu projeto, né? A pergunta que me motivou a gravar esse vídeo hoje é que a pessoa queria colocar tudo elétrico no motorhome. Chuveiro elétrico, ar-condicionado, cooktop por indução. Então a gente precisa entender primeiro como funciona o sistema elétrico. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um banco de baterias para a gente armazenar a energia que ela é produzida através de placas solares para fazer um sistema off-grid, ou seja, um sistema que você não vai ligar o carro na tomada. Então você tem um banco de baterias, tá? Esse banco de baterias ele tem basicamente dois principais conceitos. A descarga, que é o consumo de energia, né? São os equipamentos que você liga nesse banco de bateria. E você tem a recarga dessa energia, tá? Então, anota aí esses dois conceitos, porque eu vou explicar isso e é relativamente complexo. Bom, se você pegar um ar-condicionado, dependendo da capacidade de BTUs dele, tá? Ele pode chegar a consumir aí 10 amperes por hora, tá? Cada bateria ela tem uma limitação de amperes por hora. 220 amperes por hora, 240 amperes por hora, tá? Só que você não pode usar toda a capacidade da bateria, senão ela perde a vida útil. A maioria das baterias de mercado hoje oferecem 20% da carga. É o que você pode descarregar de uma bateria. Então, supondo que você compre uma bateria de 240 amperes por hora, significa que, na verdade, você vai ter 20%, ou seja, 48 amperes por hora para gastar. Beleza? Você tem um número, então, 48. Se você colocar um ar-condicionado que, por exemplo, não estou dizendo que é esse o número, mas que, por exemplo, consuma 10 amperes por hora, significa que esse ar-condicionado ele só vai poder ficar ligado 4 horas nessa bateria. Não mais que isso. Você pode descarregar mais do que 20% da bateria da casa? Pode, tá? Mas não deve. Depois que você tem que somar, além do ar-condicionado, você tem o LED, você vai ter recarga de celular, você vai ter um inversor de potência para fazer 110 ou 220, você vai ter outros componentes eletrônicos. Então você começa a somar toda a descarga elétrica que você está gerando no seu motorhome e você vai ver que fácil você vai ultrapassar esses 48 amperes por hora. O que significa que você vai aumentar o seu banco de baterias. Então você vai duplicar, você vai colocar 2 baterias e você, ao invés de ter 48, você vai passar a ter 96 amperes para descarregar, tá? Se você fica das 18 horas até as 6 horas da manhã, significa que você tem 12 horas. Então, você tem que usar esses 96 amperes aí para 12 horas. Não é para 1 hora, é para 12 horas. Então, é muito difícil o armazenamento de energia dentro de um motorhome. Ainda não temos uma tecnologia de armazenamento de energia que seja muito eficiente. Infelizmente, não temos. Depois disso, a gente precisa começar a pensar na recarga dessa energia, né? Então, se durante a noite você fez a descarga, você usou, sei lá, o LED, você fez recarga de celular, você usou notebook através do inversor, etc., você descarregou essa bateria. No dia seguinte, você precisa repor essa energia.
Uma placa solar de 410 watts, por exemplo, no pico, aquele solzão de meio-dia, céu azul, no pico vai gerar 30 e poucos amperes, tá? Vamos colocar que gere 30 amperes. Significa que em 1 hora você repõe 30 amperes da descarga que você fez. Se você descarregou os 90 amperes, você precisa de 3 horas de sol no pico com uma placa solar para fazer a recarga desse banco de bateria, né? Aí você considera que você está viajando, você está passando na estrada, o seu carro vai passar embaixo de árvore, vai passar num lugar que tem menos incidência solar. Então a recarga também é muito difícil, né? Você pode passar por um período muito grande de nublado, aquela semana que fica nublada a semana inteira, então a recarga é muito baixa, muitas vezes não é nem suficiente para repor a recarga que você fez durante a noite. Então, na hora da gente pensar num motorhome, a gente tem que levar em consideração esses dois fatores: o quanto que eu vou ter de bateria e como é que eu vou repor a energia dessa bateria. E aí tem um outro fator que muita gente esquece de considerar. Cada bateria pesa, em média, 60 quilos. Se você estiver carregando 2 baterias, são 120 quilos. A gente pode dizer que está carregando uma pessoa extra no carro o tempo todo. Se você tem 3 baterias, você tem 180 quilos. E quanto maior o peso que você coloca no motorhome, maior o consumo de combustível, maior o consumo de pneu, maior o consumo de pastilha de freio. Então tudo isso influencia na decisão de como construir um motorhome, né? Você pode ter um ar-condicionado no motorhome com bateria? Pode. Eu acho pouco provável que você vá conseguir manter as suas baterias num nível saudável por um longo período. Eu acho mais difícil ainda você conseguir recarregar essa bateria suficientemente só com placa solar. Existem alternativas, você pode colocar um alternador adicional no carro, você pode até mesmo usar o alternador que existe no carro, você pode ter um gerador de energia, né? Você pode ter um gerador de energia que só serve para alimentar um ar-condicionado, tá? Mas, de modo geral, para tentar explicar como funciona assim, um sistema off-grid dentro de um motorhome, é mais ou menos isso, tá? Então, para você ver quantas baterias você vai precisar, pega todos os equipamentos que você usa, olha a quantidade de amperes que ele consome por hora, de ampere-hora, coloca numa planilhinha do Excel, mais ou menos por quanto tempo você vai usar aquele aparelhinho e você vai saber o quanto de energia você precisa no seu projeto. E aí você vai começar a fazer conta. Cada bateria de 240 amperes custa mais de R$1.000. Você começa a botar na ponta do lápis esse valor. Você vai comprar placa solar, as placas solares mais eficientes estão beirando os R$1.000, quando não passam de R$1.000 por causa desse valor do dólar de hoje, né? Então, quer dizer, se você tiver aí um projeto de 2 baterias, 2 placas solares, controlador, o ideal é que você tenha um controlador por placa, né? Cada controlador na faixa de R$1.300. A gente está falando de um projeto assim básico de uns R$7.000, R$8.000, tá? Para você ter 2 baterias, 2 placas solares, 2 controladores e todos os periféricos, né? Disjuntor DC, ponto muito importante de citar, o disjuntor AC não é recomendado para energia contínua, para energia DC, tá? Qualquer dia eu faço até um vídeo aqui explicando a diferença entre o disjuntor de corrente alternada e o disjuntor de corrente contínua. Lembrando que todo o sistema off-grid ele é corrente contínua, então precisa de equipamentos específicos para corrente contínua, que em geral, infelizmente, são mais caros. Tá bom? Espero ter explicado aí e elucidado a dúvida de vocês aí e ajudado vocês aí pelo menos a abrir o caminho. Comenta aqui embaixo se você ficou com dúvida, se você acha que tem coisa errada, se você acha que eu tenho que explicar outra coisa ou de outra maneira. Valeu? Obrigado, pessoal. Até mais.